E você? Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Bom dia para você que está em casa, nos acompanhando. Que bom estarmos juntos aqui no programa Saúde e Você. Olha, gente, é muito bom estar de volta aqui na TV Arapuã para a gente bater um papo sobre saúde, para cuidar da sua família, cuidar da saúde da sua casa, não é mesmo? E hoje o programa está imperdível. Fica comigo até o final, porque a gente vai aprender muita informação boa, informação de qualidade, informação que vai te ajudar a cuidar das pessoas que você ama. Acompanhe comigo os destaques de hoje. Novembro Azul, mês de conscientização da saúde do homem. Você já ouviu falar em síndrome do coração partido? Saiba que é uma doença rara e pode até matar. E nesta edição você vai saber o quanto a pandemia prejudicou o desenvolvimento da fala de crianças menores de 3 anos. Fica comigo, Saúde e Você está apenas começando. Vou reforçar que é uma alegria estar com você aqui hoje para a gente conversar muito. Temos temas interessantíssimos, vocês viram, né, na nossa chamadinha inicial agora. E a gente vai começar, vamos direto ao ponto, vamos falar de saúde, saúde do coração, vamos falar sobre brincar, andar de bicicleta, correr, jogar bola. Gente, são ótimos exercícios, exercícios que podem ser praticados ao ar livre e que permitem elevar os batimentos cardíacos de forma saudável. Além disso, essas atividades possuem variações intermináveis, podendo ser alteradas e bem exploradas e trazer muito mais saúde para o seu dia a dia. Acompanhe. Há um ano, Silvia decidiu entrar para o CrossFit, pois estava se sentindo sedentária. CrossFit foi uma coisa muito natural para mim, porque eu passava aqui todos os dias, olhava, tudo animado. Falei, tem tudo a ver comigo, vou entrar. E entrei para perguntar e acabei ficando e apaixonada. Fiquei, adoro, amo o que eu estou fazendo. Os resultados realmente são muito fácil, muito adaptável tudo. A cada aula, o sentimento é de superação. Aos 61 anos, ela inspira quem deseja praticar uma atividade física. É muito diferente de tudo que eu fiz na vida. Eu fazia muita ginástica, eu corria. Eu sou da época bem mais antiga, né? Já sou aposentada, então é uma época muito antiga, onde muita coisa já caiu por terra, de agachamento 90 graus, agora se agacha até lá embaixo, não se estendia a perna e agora já se estende a perna. Você, para você ganhar um condicionamento físico, você não precisa necessariamente ficar só correndo, você consegue fazer com as atividades e ganhar um condicionamento físico. Então mudou muito. Então, dentro do CrossFit, a minha cabeça foi mudando, porque eu vi, gente, tem nada a ver com aquilo que eu pensava que eu fazia antes. O CrossFit nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos. O método de treinamento é uma mistura de exercícios funcionais de maior intensidade que tem o foco em desenvolver o condicionamento físico de uma forma geral. Originalmente, né, pela referência que a gente tem do coach Glassman, que é dos Estados Unidos, o CrossFit em si ele se baseia em movimentos variados de alta intensidade. Só que, na realidade que a gente traz aqui para João Pessoa e traz para a galera, a realidade é que a gente faz os movimentos variados de uma forma programada e a gente utiliza da alta intensidade de forma planejada, para que as pessoas consigam fazer o seu treino e se desenvolver de uma forma mais rápida. Porém, não pode ser alta intensidade todos os dias. Isso é bastante importante a gente estar frisando para que as pessoas percam um pouco o medo dessa alta intensidade, porque isso não existe. O CrossFit é uma atividade bastante movimentada e variada. A prática da modalidade aumenta a resistência, melhora o condicionamento físico e promove a saúde do corpo e da mente. Para começar, é só seguir algumas dicas. A principal dica é prestar bastante atenção no coach,
ouvir, e uma coisa que tem lá no manual da própria CrossFit é deixar o ego no lado de fora. O que isso significa? Quando você entra numa aula coletiva, às vezes pode acontecer de você ver uma pessoa que esteticamente não tem um condicionamento tão elevado e você pensar, eu consigo fazer aquilo daquele jeito que aquela pessoa está fazendo. E às vezes não consegue. E é aí que está o erro, certo? Então a gente sempre fala, cara, deixa o ego no lado de fora pra gente fazer o step by step, né? O passo a passo para você evoluir com o tempo. A constância é o melhor que a gente pode tirar de qualquer coisa, porque tudo que a gente consegue desenvolver é a base de repetição. Aprender a andar, passo a passo, aprender a escrever, letra a letra. No CrossFit não vai ser diferente, é aula a aula. A aula é cansativa, mas Silvia garante que vale o esforço. Uma modalidade gostosa de fazer. O tempo todo as pessoas estão incentivando a gente para fazer. Você consegue os resultados com muito mais facilidade. Tudo é adaptável. Então tem uma pessoa muito forte fazendo do teu lado e você vendo aquilo te incentiva. Não que você vai chegar até ele, mas que você vai tentar conseguir fazer pelo menos parecido. E você acaba fazendo. Então você acaba a aula motivado, com gás lá em cima, com autoestima lá em cima, e tudo isso só cresce, né? O CrossFit pode ser praticado por todas as pessoas, independentemente da idade e do condicionamento físico. Mas é sempre importante lembrar de fazer uma avaliação médica antes de iniciar qualquer atividade. No mais, é se jogar na modalidade, seguir as orientações do seu coaching e se tornar o mais novo crossfitter. Pois é, gente, você viu aí uma infinidade de opções de exercícios físicos que vão te ajudar a ter uma vida mais saudável. Se você vai ter uma vida mais saudável, você vai ter um impacto direto na saúde do seu coração. E olha só, quantas doenças você pode evitar a partir de bons hábitos de vida, não é mesmo? Então pensa com carinho, pensa aí qual dessas atividades você gostaria de fazer, qual dessas atividades se encaixa mais na sua vida, no seu perfil. Sempre tem uma que a gente gosta mais, né? E olha, e sempre é momento de começar. Não tem aquela história, não, que eu tenho uma vida sedentária, nunca pratiquei. Vamos começar a melhorar essa alimentação, vamos pensar no exercício físico, vamos ao cardiologista para saber quais são as nossas possibilidades em praticar essas atividades de maneira segura. Pois é, a gente tem que pensar em tudo, porque, afinal de contas, nossa vida vale muito, não é mesmo? Eu sei. A vida de quem a gente ama vale muito. A vida do seu esposo, a vida dos seus filhos, a sua vida vale muito. Então, pense nisso, pense com carinho nisso que eu estou falando para você, viu? E por falar em saúde do coração, você já ouviu falar em síndrome do coração partido? Olha só, o estresse emocional e físico são alguns dos fatores que impulsionam esta síndrome, que é considerado um problema raro. E para a gente conhecer um pouco mais sobre esse tema, nós convidamos o cardiologista Helman Campos, que está aqui conosco no estúdio, vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre essa condição que é rara, mas acontece e a gente precisa ficar atento. Bom dia, doutor Helman, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Saúde Você. Bom dia, Mirna. Gostaria de agradecer esse honroso convite. Falar de coração é muito especial para mim, porque o esclarecimento devido à população orienta, alerta e ajuda a todos cuidarem melhor do coração, que é, de fato, o que mais mata das doenças no Brasil e no mundo. Pois é, doutor Helman, a gente está com a pauta de hoje, que é a síndrome do coração partido, mas antes mesmo da gente entrar especificamente para ela, passamos agora há pouco uma matéria sobre a prática de exercícios físicos. E a prática de exercícios físicos está realmente muito atrelada à saúde do coração. Verdade. Atividade física regular, aeróbica ou de resistência, está comprovadamente provado que previne doenças cardiovasculares. O sedentarismo é um fator de risco que preocupa e vem junto com obesidade, vem junto com hipertensão arterial. Então, esse conjunto de situações, diabetes, terminam precipitando a doença cardiovascular, seja um infarto, acidente vascular cerebral e, eventualmente, a morte. Então, a atividade física regular é muito importante. Não necessariamente a atividade física de alta performance. Então, fazer atividade física 3, 4 vezes por semana, regular, é um excelente caminho para prevenir as doenças cardiovasculares. Pois é, e entre as doenças cardiovasculares temos essa que nós vamos conversar hoje, a síndrome do coração partido. Gente, vocês estão até vendo, a gente está com imagens? Olha aqui a imagem. A gente está com imagens que o Dr. Helman trouxe para nos
explicar, nos exemplificar melhor. Doutor Helman, o que é a síndrome do coração partido? Quando a gente escuta falar, pensa logo que é um sofrimento de amor. Às vezes é. Às vezes né? Eu sempre falo que as mulheres devem ser tratadas iguais, mas elas são diferentes, biologicamente são diferentes. E a síndrome do coração partido, ou síndrome de Takotsubo, é uma situação clínica que afeta mais as mulheres, até pela sua maior sensibilidade. E o que acontece? No Takotsubo, na síndrome do coração partido, há uma tempestade de liberação de determinadas substâncias, como a adrenalina, que danificam o músculo do coração. O quadro é exatamente igual a uma situação de infarto do miocárdio. Há um dano ao músculo do coração, devido a essa tempestade de catecolaminas, que a gente chama, adrenalina, entre outras substâncias, que leva esse dano ao miocárdio. É um dano que geralmente é transitório. Espera-se que com alguns dias já haja uma melhora desse músculo, e diferencia-se do infarto que as coronárias não estão comprometidas. É uma situação que há um dano ao músculo do coração, sem que haja uma oclusão, um fechamento das coronárias que levam sangue ao músculo do coração. Mas pode, eventualmente, em alguns casos, pode ser muito grave, inclusive levar à morte. Tá? Então, tem uma relação direta com a depressão, com a perda de entes queridos. Emoções fortes. Então, eu diria que não seria uma questão de amor, é desamor, né? Solidão, e afeta especialmente as mulheres na fase do climatério, na fase acima de 50 anos. Então, comparando entre homens e mulheres, eu diria que é 5-1, mas quando chega no climatério é 9-1. Então, há maior prevalência na fase do climatério, né? Afetam também homens. Inclusive, nessa pandemia terrível que vivenciamos, vimos muitos casos de Takotsubo relacionados ao Covid. Quer dizer, doenças inflamatórias associadas a um estresse extremo também pode causar um quadro de Takotsubo. O senhor falou que ela se assemelha ao infarto, né? Então, quais seriam, então, os sintomas? Qual é a percepção que o paciente tem do adoecimento na pele dele? Geralmente um quadro de dor no peito, uma dor de forte intensidade, e como existe um dano ao músculo do coração, há também um quadro de descompensação cardíaca, que se manifesta de várias maneiras, mas principalmente com a falta de ar, né, que a gente chama de a dispneia. Então, a dor no peito, dispneia... Sensação de desmaio também? Pode acontecer, porque às vezes esse dano do músculo é tão severo que causa queda de pressão arterial e pode eventualmente levar ao desmaio. Então, assim, o eletrocardiograma, que é um instrumento que a gente utiliza nas emergências, pode ter alterações semelhantes ao quadro de infarto, e o exame de sangue, chamado marcadores de necrose, também podem alterar de maneira semelhante. Então, como diferenciar? É a questão das coronárias, que vão estar boas, sem obstrução, e algumas características anatômicas que vimos tanto no cateterismo como eventualmente em outros exames, como é cardiograma. O senhor, exatamente, em relação à questão anatômica, pelas imagens, a gente observa que são imagens mais aberrantes, inclusive, né? Mostra um coração mais modificado. A síndrome do coração partido realmente chega a alterar a questão anatômica do coração? É uma situação que afeta principalmente a região da ponta do coração, né? A região chamada anterapical, infraapical, e a parte do começo do ventrículo esquerdo, a chamada basal, há uma contração normal. Então, dá esse aspecto como se fosse, para o sertanejo que conhece bem, uma cabaça, né? Uma parte mais dilatada na ponta e uma parte estreita mais no início. Esse nome Takotsubo refere-se a uma situação de armadilha de polvo, que é muito utilizada no Japão e tem essa forma semelhante a isto. Então, foi dado esse nome pela correlação da forma que se toma o coração quando afetado na síndrome do coração partido. Pois é, doutor Helman, agora a gente já observa, então, imagens que são realmente um pouco mais aberrantes para nós que estamos olhando, enxergamos uma imagem mais aberrante do aquilo que nós estamos habituados a ver. Tem os sintomas muito semelhantes ao infarto,
Mas e a evolução desse quadro? O senhor já explicou para a gente que as mulheres são mais acometidas, mas como é a evolução desse quadro? Esse quadro pode ser revertido? Pode. Uma vez que passou essa tempestade dessas substâncias que afetam o coração, há uma progressiva recuperação desse músculo, inclusive com a completa normalização. Não de maneira absoluta, que acontece em todos os casos, mas a grande maioria há uma recuperação dessa função cardíaca com a possibilidade de uma vida normal posterior. Há a possibilidade, infelizmente, de ter também uma recorrência do quadro, ou seja, uma pessoa que teve uma vez pode ter também uma segunda vez, mostrando a importância do temperamento, da questão emocional, afetando mulheres mais sensíveis, principalmente na fase do climatério, e ter novamente o quadro, que pode, como disse, em casos raros, ser inclusive fatal. Que mostra mais uma vez, inclusive, a importância de um tratamento multiprofissional, porque a gente está aí se deparando com uma situação cardíaca, não é? Mas que ela não se encerra aqui nesse contexto, né? Existe um contexto emocional, existem fatores que desencadeiam que é preciso ser gerenciado ao longo da vida. Então, nós precisamos realmente cuidar da nossa saúde de uma forma ampla, né? É preciso cuidar da saúde emocional? É sim. A gente está vendo aqui, inclusive com o Dr. Hellmann, a importância que o desenrolar pode chegar a uma situação, né, que realmente provoque um dano ao nosso organismo, um dano sério, um dano grave ao nosso organismo, com reversão. Mas é importante, doutor, que realmente exista essa consciência que é preciso cuidar, né, de maneira multiprofissional, né, do paciente. Sem dúvida alguma. E nesse momento de pandemia, nós vimos muitos idosos se isolarem dos familiares, né, não saírem mais de casa e alguns tendo esse evento em casa e tendo morte súbita em casa, porque não buscaram atendimento médico especializado com medo do Covid. Então, assim, naturalmente o Covid tem seus problemas, né, a questão do contágio, mas é muito importante que todo paciente que tem um quadro de dor precordial, algo diferente que esteja sentindo, procure uma assistência médica, seja uma UPA, um hospital, para que haja um diagnóstico adequado, a partir daí um tratamento que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Doutor Hellmann, o senhor falou, né, como o senhor já falou, explicou muito bem aqui, que pode ser confundido com um infarto. Mas até que se feche esse diagnóstico, certamente é um caminho, né? Sim. É um caminho. E em se tratando, o médico está diante de uma situação, ele chega a tratar como um possível infarto? O paciente chega aí a um cateterismo? Chega, por exemplo, a essa situação? Sim, frequentemente, né? A maneira mais adequada de tratar um quadro de infarto é fazer o diagnóstico precoce e tentar abrir a artéria que seja ocluída. E a maneira que se preconiza é realizar um cateterismo e desobstruir através de uma angioplastia. Numa situação de infarto, o tempo é muito valioso, o tempo é músculo, o tempo é vida. Então, nessa situação, a gente procura agir rapidamente. Então, feito um quadro de dor no peito, o eletrocardiograma com alterações sugestivas de um infarto, nós devemos encaminhar esse paciente para o cateterismo. Nesse cateterismo, vamos verificar, nesse caso específico, as coronárias boas. Não só as coronárias boas, mas o ventrículo, o coração, com características de dano compatíveis com essa síndrome do coração partido. É partido porque uma parte está contraindo muito bem e a outra está parada, não contrai, dando esse aspecto de um coração partido, que uma parte talqueia a outra muito afetada. Esse quadro não sendo diagnosticado, a pessoa está sentindo aquele desconforto, talvez não sendo tão forte, e se prolongando, esse quadro se prolongando, qual tipo de dano que pode provocar ao coração? Um dano agudo ao músculo do coração pode levar a alterações gravíssimas, né? Desde um edema pulmonar, que é um quadro grave, uma insuficiência do coração como bomba, e aí pode evoluir com um quadro de choque cardiogênico, o coração não consegue suprir as necessidades dos órgãos. Enfim, é um quadro que pode evoluir muito bem, mas pode evoluir muito mal. A importância de estar no hospital não é só no diagnóstico, é no tratamento da recuperação e do cuidado desse coração. Vai tomar medicações que vão ajudar nessa recuperação, nesse remodelamento, e a partir daí o paciente pode efetivamente ter uma recuperação plena do coração e uma vida normal. Naturalmente, talvez com mais amor, com mais atenção, para que não haja recorrência
dessa situação que muitas vezes tem um gatilho emocional. Doutor Helman, o senhor nos explicou que as mulheres, né, é o público mais acometido, bem como mulheres na faixa etária acima de 50 anos. Isso. Existem componentes genéticos também que podem favorecer a essa síndrome de Matsubo? Então, tem situações que há uma correlação, inclusive alguns fatores de risco que se correlacionam com a síndrome do coração partido. Mas eu diria que e inclusive a questão emocional, a depressão, pode ter um componente genético de passar de pai para filho ou de mãe para filha, né? Existe sim esse componente genético. Mas o fato que sua mãe ou sua tia teve, não necessariamente você terá, tá? Eu acho que é uma doença que você pode prevenir com hábitos saudáveis e buscar as coisas boas da vida. Às vezes a gente olha para o escuro, né, vê as coisas negativas, né, sempre vê as coisas de um lado negativo. Isso faz mal para o coração, né? Não só para a síndrome do coração partido, mas isso acelera a doença aterosclerótica. O estresse está comprovado que é uma doença, que é uma situação que acelera os eventos cardiovasculares. Então é muito importante ter esse cuidado de prevenção também da saúde mental. Não esquecer da saúde mental, que está muito afetada nesses últimos tempos. Pois é, gente, olha só que informação importante, que dica importante que o Dr. Helman está nos passando, que orientação valiosa, não é? É cuidar do ser humano como um todo. Não, nós não somos pedaços, nós não somos partes. Nós somos um todo que se comunica, né? Então, nossa cabeça vai estar em comunicação com o nosso coração e vai estar em comunicação com todo o nosso organismo. Então, é realmente uma coisa pode afetar a outra, uma coisa pode ir puxando outros tipos de adoecimento e causando problemas muito sérios para a gente, né? Então, olha só como é importante cuidar da saúde, não é mesmo? Cuidar da saúde, buscar estar bem. Tá sentindo, tá achando que não tá bem, né? O nosso corpo nos dá sinais, não é, doutor Helman? Nosso corpo, né? A gente muda um pouco, a gente percebe quando a gente já não está tão bem, quando o humor muda, né? E é importante que a gente se repare e para buscar ajuda na hora, não é nem hora correta, porque sempre é possível buscar ajuda. Mas é importante que a gente tenha essa sensibilidade de se reconhecer, né, como uma pessoa que precisa de ajuda. Nós precisamos constantemente de ajuda. E essa troca de energia, de conversar com amigos, né, amar e ser amado, isso faz muito bem para o coração, né? Talvez o símbolo do amor seja relacionado com o coração não por acaso. Não por acaso. Né? É porque o coração precisa do amor, né? E a partir daí a gente começa a ter uma vida melhor e aí vai prevenindo, vai tendo mais autoestima. Pessoas que com autoestima baixa ficam relaxados, não fazem atividade física, né? Ficam mais isolados, não querem conversar, isso faz muito mal, né? Muito mal. Doutor Helman, o tratamento é sempre hospitalar? Como é que é o manejo? Esse paciente depois vai para casa, como é que fica? O tratamento é hospitalar, mas deve ser individualizado. Existem pacientes que ficam em uma situação mais grave e precisam uma permanência hospitalar mais prolongada. Mas na grande maioria das vezes, com 2, 3 dias, o paciente há uma melhora clínica muito significativa e quando realizamos o ecocardiograma de controle com 30 dias, o coração está absolutamente normal. Então é isso que se espera, salvo algumas exceções, casos extremos, né? Às vezes o paciente tem uma cardiopatia prévia e agora está com quadro de tacote súbito, está numa situação adicional, isso vai potencializar a gravidade do paciente. Doutor Helman, em relação a consumo de álcool, consumo de drogas, uso abusivo do cigarro, isso também pode prejudicar? Sem dúvida, né? E existem situações que vão piorando o quadro clínico. O paciente que fuma, há um aceleramento da aterosclerose e suas complicações. Eu sempre falo para os alunos que, inclusive, tenho um prazer de ser minha aluna também. Alegria imensa, gente, meu professor. Então veja que acelera a doença. Então, você vai ter um problema quando você fuma. Qual será o problema e quando é uma questão de tempo, para saber o que será. Mas vai ser um quadro de acidente vascular cerebral, um quadro de infarto, um quadro de câncer de pulmão, um câncer de bexiga. E as pessoas que fumam, e as mulheres em particular, que usam anticoncepcional e que fumam, têm uma chance muito maior de ter um quadro de infarto, né? Então, não só a questão do tacote súbito, mas aumenta muito o risco cardiovascular. Então, há uma preocupação muito grande com as mulheres nesse aspecto, porque as mulheres estão trabalhando 3 expedientes, muito estresse, e aí
fumam, usam anticoncepcional, sedentárias, obesas, depressivas. Então, se torna efetivamente uma bomba relógio de ter problemas mais adiante. Então, é muito importante ter esse conhecimento, saber que a mulher que infarta tem mortalidade maior que o homem, né? Apesar da incidência de infarto ser menor na mulher, mas quando acontece o infarto, a mortalidade é maior. Então, é muito importante a gente cuidar bem das mulheres, entendê-las, né? A sensibilidade delas e, muito importante, a mulher que chega na emergência, na urgência, deve ser bem tratada. Há um preconceito que toda paciente que chega na emergência com quadro de dor no peito é uma questão emocional, de estresse, porque brigou com alguém, mas nem sempre é, gente. Ali pode estar presente um quadro de infarto e o cuidado multiprofissional dos médicos, enfermeiros, é extremamente importante para salvar a vida dessa paciente. Doutor Helma, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que quem está nos acompanhando conseguiu compreender essa síndrome que tem um nome complexo, Matsubo, e conhecida por um nome tão popular de coração partido, um nome bem dramático, inclusive. Mas como é importante a gente conhecer esses problemas que podem acontecer conosco. Sim. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Não sai daí, não sai, não me deixe, não me deixe. Daqui a pouquinho a gente volta falando muito mais sobre saúde, com informação boa para você.